Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma história que eu ouvi há muito tempo, mas ela é talvez muito atual e bem interessante. Certa vez um homem procurou o pastor da igreja para comunicar ao pastor que ele estaria deixando de ir à igreja e não participaria mais dos cultos. E por frequentar a igreja há muito tempo, há muitos anos, o pastor olha para aquele homem e diz: olha, mas o que te levou a tomar uma decisão tão drástica desse jeito, a ponto de querer deixar a igreja e não voltar mais? Então aquele homem ele olha para o pastor e fala assim: olha, pastor, eu tenho visto há muito tempo já, observado que as pessoas têm vivido de forma completamente diferente aquilo que o evangelho nos instrui. Pessoas que têm contado mentira pelos corredores, feito fofoca, pessoas que inclusive têm falado mal do Senhor. O senhor sabia? Tem muita gente por aí nos corredores da igreja falando mal do Senhor, e isso para mim não dá, eu não admito isso, eu não aceito isso. Tenho visto também muitos homens casados, pastor, olharem para as mulheres solteiras da igreja, para as novinhas dentro da igreja e ficar olhando de conversinha para lá, de conversinha para cá. Tenho visto também mulheres se vestindo com roupas sensuais para chamar a atenção das outras mulheres, como se fosse uma disputa, uma concorrência. Dá para acreditar nisso, pastor? E também chamar a atenção de outros homens. Eu tenho visto e ouvido muita coisa dentro da igreja, pastor. Por isso, eu estou aqui te comunicando, convicto que eu vou deixar a igreja e eu não volto mais na igreja. Então o pastor, ao ouvir aquilo, ele fala: olha, irmão, tudo bem, eu até aceito o seu pedido de desculpas por estar deixando a igreja, porém eu só aceito que você saia se você aceitar um desafio que eu quero fazer para você. Aquele homem, devido a tanto tempo na igreja, o respeito que ele tinha para aquele pastor, ele aceita. Ele fala: ó, pastor, tudo bem, qual é o desafio? E o pastor fala assim: no próximo culto, quando você chegar, antes de começar o culto, você vem até o meu gabinete que eu quero passar o desafio para você. Você topa? E aquele homem disse que sim, e no próximo culto, antes de começar, lá estava ele, no culto seguinte, procurando o pastor para ver qual seria aquele desafio, porque como ele estava realmente muito decidido a deixar a igreja, ele topa então o desafio e ele quer saber o que ele precisaria fazer para que ele tivesse aí a bênção do pastor para deixar a igreja. Quando ele chega, o pastor fala assim para ele: olha, o culto vai começar, o louvor já vai começar. Tá vendo esses 2 copos de água aqui? O pastor pega 2 copos de água, coloca na mão daquele irmão e enche cada um daqueles copos de água até o topo. Eles ficam completamente cheios de água. E aí o pastor fala assim: olha, hoje durante o culto você tem uma missão. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando as músicas, durante o aviso, inclusive diante da ministração da palavra, quando eu estiver pregando, você vai estar circulando os corredores da igreja, segurando esses 2 copos aí, cheios de água. E no final do culto, se você não derrubou nenhuma gota de água que estão dentro desses copos aí, você vem até o gabinete, você me entrega os copos que você pode ir embora da igreja. Aquele homem decidido a deixar a igreja aceita o desafio. E o Ministério de Louvor começa a cantar, e ele segurando aqueles copos bem cheios de água. Devagarzinho ele começa a andar pelos corredores da igreja. Então quando ele está andando, ele está muito focado nos copos, porque eles estavam repletos de água, e como ele realmente queria deixar a igreja e não voltar mais, ele fica muito concentrado naquilo que ele estava fazendo, então ele coloca todo o seu foco ali. Quando o irmão chega para ele e pergunta: olha, irmão, deixa eu falar um negocinho para você aqui. Ele fala: olha, puxa, desculpa, eu não posso te dar atenção porque eu tô aqui com esses copos, eu não posso deixar com que a água caia. E ele continua andando pelos corredores. Uma irmã chega: olha, irmão, puxa, eu queria falar com você. Ele falou: puxa, agora eu não posso porque eu preciso cumprir essa missão aqui, esse desafio que foi me dado. No final do culto eu falo com você. E ele continua ali, e ele vai concentrado, ele não presta atenção em nada, ele não olha para nada, ele fica focado naquilo que ele estava fazendo. E no final do culto, quando tudo terminou, ele chega até o pastor, ele coloca aqueles 2 copos na mesa do pastor, sem derramar uma gota, com a sensação de missão cumprida. E o pastor pergunta para ele: aí, como foi? Ele: olha, pastor, consegui, tá aí os 2 copos até a tampa, não derramei uma gota de água, acho que eu posso ir, tô liberado, né? O pastor falou: claro, você fez o desafio, você tá liberado. Mas antes de você, eu queria te perguntar uma coisinha aqui. Fala para mim, aquele pessoal que você falou que normalmente você fica escutando pelos corredores da igreja, fazendo fofoca, contando mentira, falando mal do pastor, como foi hoje? O que eles falaram hoje? Puxa, pastora, hoje eu não sei, porque eu estava focado no copo aqui,
E eu não consegui olhar para o lado, eu fiquei tão focado naquilo que eu precisava fazer, que eu não prestei atenção nesse pessoal, não dei conversa para eles, não teve como conversar e ouvir nada. Puxa, interessante o pastor falar para ele. E aquelas mulheres que você falou que vêm com roupa sensual na igreja para se exibir, que parece que estão desfilando na igreja, como que elas vieram hoje? Puxa, pastor, eu não consegui olhar, pastor. Desculpa, eu estava tão focado no copo com água, naquilo que eu precisava fazer, que não deu para olhar para a roupa da irmã, para a maneira como ela veio, se houve disputa, se alguma irmã olhou de cima a baixo, como foi. Realmente não deu para fazer. E aqueles irmãos que falam mal do pastor, hoje você ouviu eles falando mal do pastor? E ele olha para o pastor já entendendo onde aquela conversa estava, para onde aquela conversa estava caminhando, e ele fala assim: olha, pastor, não, eu de fato não ouvi ninguém falando mal do pastor hoje, eu realmente estava focado nos 2 copos de água. Queridos, moral da história, uma história muito simples, talvez você já tenha ouvido, mas ela é completamente rica em ensinamentos para nós. É fato que o exemplo aqui é um pastor e um irmão dentro de uma igreja, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Independente do que tenha acontecido no seu trabalho, na sua casa ou nos lugares que você tem frequentado, a grande questão onde tudo acontece é onde está o seu foco. Onde você tem colocado a sua atenção. Porque situações que acontecem na vida das pessoas, de fato, palavras malditas ou mal interpretadas, posturas, comportamentos, nós temos como seres humanos a tendência de desanimarmos e ficarmos tristes. Mas quando o nosso foco principal é naquilo que diz respeito a somente nós, como no caso desse homem, nesse dia era aqueles 2 copos de água, quando nós estamos focados, muitas coisas nós deixamos para lá, nós deixamos de ouvir muitas coisas pelos corredores, há muita coisa que a gente não vê e por isso a gente consegue alcançar o nosso objetivo, onde nós mantemos o nosso foco. Então talvez você esteja passando por situações que tenham te desanimado dentro de casa, na família, no contexto familiar ou no trabalho, com pessoas que falam as coisas, que se comportam de uma maneira completamente reprovável. Existe um versículo bíblico muito importante que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus, capítulo 7, versículo 3, onde Jesus diz assim: olha, por que vocês ficam aí olhando o cisco no olho do irmão de vocês, quando na verdade existe uma trave, existe algo enorme nos olhos de vocês e vocês não conseguem enxergar? Isso significa que nós devemos focar em nós. Nós devemos focar naquilo que é nosso, naquilo que diz respeito a nós. Algumas observações são inevitáveis, porque nós temos olhos e enxergamos, ouvidos e nós ouvimos, mas o nosso foco principal deve ser naquilo que diz respeito a nós, tão somente a nós. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 23, está escrito que tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós venhamos empenhar a nossa força, o nosso intelecto, a nossa inteligência, nós devemos fazer como para o nosso Deus e não para os homens. Porque quando nós tentamos fazer para agradar o homem, para agradar as pessoas que estão à nossa volta, sem dúvida nenhuma, a gente erra durante a nossa caminhada, a gente perde o nosso foco, a gente perde o nosso objetivo principal. E eu quero falar para você hoje qual tem sido o seu copo. Onde você tem colocado os seus olhos, a sua atenção? Você está triste pelas coisas que têm acontecido à sua volta? Pense nisso, foque naquilo que é importante para você, foque naquilo que seja para a honra e glória do louvor do nosso Deus, que eu tenho certeza que as demais áreas da sua vida, todas elas vão caminhar em perfeita harmonia, mesmo que há dias coisas que pareçam difíceis, sejam difíceis e complicadas, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar todas elas. Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que mais pessoas possam ouvi-la. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.